Suas fábricas estão fechando em toda a China. A economia chinesa está em grandes apuros. Não estamos aceitando o produto deles. Não queremos o produto deles a menos que eles sejam justos conosco. Medidas de vendas de terras, investimento estrangeiro e desemprego ficaram obscuros. Até mesmo os relatórios oficiais de produção de molho de soja sumiram. A China está indo muito mal agora. Vamos apresentar números muito justos e vamos dizer, aqui está o que queremos e parabéns, temos um acordo. E eles vão dizer ótimo ou vão dizer que não está bom? Parece que Xi Jinping está desistindo. E isso é porque a China está perdendo essa guerra. Depois de toda a conversa de que a China não negociará, a menos que os Estados Unidos da América retirem todas as tarifas, parece que a China está disposta a negociar. Os Estados Unidos da América anunciaram que as negociações ocorrerão na próxima semana e que não retirarão nenhuma tarifa até a conclusão das mesmas. E o motivo da rendição da China é simples. A economia da China está entrando em colapso rapidamente. As coisas pioraram tanto que, ontem, o primeiro comando da capital anunciou que vai parar de publicar dados econômicos sobre a China. Então, vocês me digam, vocês conhecem algum governo no mundo que pararia de publicar dados que eram bons? Eu acho que não. Os dados estão tão ruins que o primeiro comando da capital não quer admitir para o mundo. Por isso, pararam de publicá-los. Por isso, um dia depois, buscaram negociações. Aqui há mais detalhes. Os tecnocratas chineses entendem que usamos dados subjacentes para fazer perguntas sobre seus números brutos do produto interno bruto. Então, por exemplo, estamos vendo muitas evidências que sugerem que o relatório de crescimento de 5,4% no primeiro trimestre não pode ser verdadeiro. E agora, como disse o presidente Trump, a economia chinesa está se contraindo. Vimos isso nos dados de preços de março e fevereiro. Também vimos isso no Purchasing Managers Index, o índice de gerentes de compras de abril, que claramente mostrou a atividade fabril em queda. O regime chinês continua a restringir as informações sobre o que está acontecendo, pois não quer que saibamos. Primeiramente, há o fechamento de fábricas. A China não pode vender para o sul global ou outros os produtos que teria vendido para os Estados Unidos da América, pois as tarifas de Trump mantêm muitos produtos chineses fora do país. E isso significa que essas fábricas voltadas para a exportação, especialmente aquelas na parte sul do país, têm fechado. Elas têm enfrentado problemas há alguns anos e certamente estão em um ponto em que não podem continuar. Isso é algo que está enfraquecendo o controle de Xi Jinping sobre o poder. Ele tem quase toda a responsabilidade, pois tirou o poder dos outros. E isso significa que ele está sendo culpado pela guerra tarifária, como os chineses chamam. E isso significa que seu controle, eu acho, está agora enfraquecendo. Ele não é o líder todo-poderoso que era antes da Covid. Como muitos sabem, desde o início da guerra comercial, temos dito que a China vai se curvar porque sua economia não pode continuar essa guerra. É por isso que os bots do primeiro comando da capital atacam nossos vídeos, pois eles expõem a verdade sobre o primeiro comando da capital. Se puderem nos ajudar, tirem um segundo para curtir e se inscrever abaixo. Isso nos ajuda com o algoritmo e a combater os bots do primeiro comando da capital. Mas vamos analisar o que exatamente a China tenta esconder. Até recentemente, qualquer pessoa tinha acesso a uma grande variedade de dados oficiais da China. Então, eles começaram a sumir. Novamente, abordamos o sumiço dos dados de desemprego juvenil em 2020 e 2023. Desde então, os dados secundários mostram que o desemprego entre os jovens na China só aumentou. Medidas de vendas de terras, investimento estrangeiro e indicadores de desemprego têm sido obscuros recentemente. Dados sobre cremação e índice de confiança empresarial foram cortados. Até os relatórios oficiais de produção de molho de soja sumiram. No total, os funcionários chineses deixaram de publicar centenas de dados antes usados por pesquisadores e investidores. Na maioria dos casos, as autoridades chinesas não deram nenhum motivo para encerrar ou reter dados. Mas os números que faltam surgiram quando a segunda maior economia do mundo tropeçou sob o peso de uma dívida excessiva, um mercado imobiliário em ruínas e outros problemas. Incentivando esforços pesados da autoridade para controlar a narrativa. Quero apenas mostrar-lhes alguns dados que a China parou de publicar. Podemos claramente ver uma tendência nesses dados antes que sumam. Então, podemos supor por que o CCP está escondendo os dados. Aqui vemos as vendas de terras nacionais.
E é possível notar que nos últimos 20 anos, os números têm caído consistentemente. De repente, eles param de publicar. Eis outro exemplo. O número de pessoas em áreas urbanas que receberam benefícios do seguro-desemprego. Esses dados têm subido, e então, de repente, os dados desaparecem. Novamente, isso é algo que, se está subindo, você pode dizer que a economia não está indo bem, porque a China não pode ter números de desemprego subindo enquanto o produto interno bruto está aumentando. E este próximo gráfico mostra exatamente isso. O produto interno bruto oficial da China tem aumentado de acordo com as expectativas do primeiro comando da capital, ou até superando-as. Há algumas semanas, os números do produto interno bruto do primeiro trimestre da China surpreenderam, com um crescimento de 5,4% acima da 5,1% definida pelo primeiro comando da capital no início do trimestre. Mas, para mim, isso não parece uma economia que está crescendo se eles estão tentando esconder todos os dados, como eu disse no início do vídeo. Eu não conheço um único político no mundo. Um ditador mundial esconderia números que mostram sua economia de forma positiva. Ditadores, geralmente, ocultam números quando não se encaixam na narrativa que tentam promover. É por isso que é importante que vídeos como esses alcancem cada vez mais pessoas. Eu sei que é irritante e vejo os comentários de vocês abaixo, mas seus likes e inscrições literalmente nos ajudam, porque a censura do primeiro comando da capital é tão intrusiva que até mesmo na China, um economista proeminente disse que o primeiro comando da capital pode estar mentindo sobre o número do produto interno bruto. Adivinha, o que aconteceu com esse economista? O líder da China, Xi Jinping, ordenou que Gao fosse disciplinado e ele foi proibido de falar publicamente por um período não especificado. Isso faz você questionar. O que exatamente esse economista disse, publicamente? Ele disse isso na televisão pública nacional ou estatal da China. Eis o que foi dito. Essa história me surpreendeu quando estava lendo e você entenderá o motivo quando eu chegar aos comentários dele em breve. Mas este é um economista de destaque, sendo o economista-chefe da SDIC Securities, uma empresa estatal. Ele já aconselhou altos funcionários e reguladores antes. Ele disse que o crescimento do consumo é mais forte nas províncias com população mais velha e é mais fraco nas províncias com população mais jovem. Ele disse que isso é contraintuitivo e pode ser difícil de aceitar, mas pode ser resumido em 3 frases. Os idosos estão cheios de vitalidade, os jovens são sem vida e as pessoas de meia idade não têm nada pelo que viver. Então são comentários muito sóbrios, que raramente ouvimos no discurso público na China, porque este é um ambiente onde sabemos que os analistas têm se autocensurado, talvez evitando usar palavras como deflação, porque os oficiais têm pedido uma narrativa mais positiva em torno da economia. Ele continua a defender sua tese, afirmando que os idosos estão gastando devido às pensões regulares, enquanto os jovens, com expectativas de renda menores, estão economizando. Ele também afirmou que o mercado de trabalho está pior do que os dados oficiais apontam. Ele estima que cerca de 47 milhões de trabalhadores migrantes deixaram as cidades e retornaram às suas províncias natais por não conseguirem empregos urbanos, desaparecendo dos dados que só capturam o desemprego nas áreas urbanas. Então, quando deixaram as áreas urbanas, não estão mais nos dados. Ele também disse que o produto interno bruto foi superestimado em 3 pontos percentuais por ano nos últimos 3 anos. Ele afirmou que houve uma superestimação acumulada de 10 pontos percentuais nos últimos 3 anos. Isso é baseado em sua análise, comparando dados de crescimento versus investimento, consumo e dados da força de trabalho. Não sei quanto a vocês, mas para mim, não pareceu que aquele economista odiava o Partido Comunista Chinês ou a China. Eu acho que ele estava fornecendo críticas construtivas para que o governo pudesse melhorar a economia para as pessoas que deve servir. Mas adivinhe? Xi Jinping não se interessa em aprimorar a economia chinesa ou aprender com os erros. Ele só está interessado em manter seu poder. E é exatamente por isso que este economista, mesmo sendo bem intencionado, enfrentou duras punições apenas por falar livremente. Infelizmente para Xi, desde que essa guerra comercial começou, parece que a economia chinesa piorou tanto que ele não pode mais ignorá-la, e é exatamente por isso que ele abriu as negociações com os Estados Unidos. A China não pode sobreviver sem o mercado americano. Agora temos mais detalhes sobre como estão indo as negociações, qual é a mentalidade dos Estados Unidos da América ao entrar nelas e por que a China veio à mesa de negociações.
Bem, eu acho que isso é o que vamos fazer na Suíça. Concordamos em conversar, então, no sábado e domingo, vamos concordar sobre o que vamos conversar. Minha sensação é que isso será sobre a desescalada, não sobre o grande acordo comercial, mas temos que desescalar antes de podermos avançar. Bem, eles disseram que não iriam conversar, a menos que a tarifa comercial recíproca de 145% fosse removida. Seria provável que você pudesse voltar ao presidente e dizer, para mostrar boa fé, que poderíamos reduzir isso no interim para 50%. Isso poderia estar nos planos? Laura, não vou negociar. Você está na televisão, você é um dos âncoras mais populares do mundo. Então eu não vou revelar nossa estratégia. E olha, tudo está em jogo, depende do presidente. No final do dia, o presidente disse que está feliz em dar um número a todos os países se as negociações não correrem bem. E é isso que estamos fazendo com os outros 17 parceiros comerciais importantes. Olha, você pode negociar de boa fé, você pode vir com seu melhor jogo, ou o presidente Trump está feliz em aumentar o número de volta ao seu número de 2 de abril, sabe? Se você não quer diminuir suas tarifas, suas barreiras comerciais não tarifárias, a manipulação de moeda e subsídios de trabalho e indústria. Atualmente, essa situação se desenrola de forma semelhante às negociações de 2018, quando Trump impôs tarifas à China. Inicialmente, a China disse que não negociaria com os Estados Unidos da América a menos que retirassem todas as tarifas impostas. Um mês depois, oficiais chineses estavam nos Estados Unidos da América negociando um acordo comercial. Mas prolongaram as negociações o máximo possível antes de assinar o acordo. Eu acho que tarde, 2019 e então em 2020, tivemos uma mudança de administração. A China esperava que o próximo presidente fosse mais brando com ela. Porém, para a infelicidade de Xi Jinping, as coisas não saíram conforme o planejado. Na verdade, o ex-presidente Biden redobrou as tarifas de Trump e introduziu novas. Com o retorno de Trump, a guerra tarifária está a todo vapor e a China parece estar repetindo o mesmo roteiro. Inicialmente se recusaram a negociar, mas agora estão dispostos. Mas desconfio que tentarão fazer o mesmo. Bem, eles vão prolongar as negociações o máximo possível, apenas para desperdiçar o tempo de todos e não produzir nenhuma mudança significativa no comportamento chinês. Xi ofereceu para deixar os caras de baixo nível começarem a negociar, mas Trump insiste que Xi pegue o telefone e negocie. Os Estados Unidos da América e a China não estão discutindo o assunto. Deixe-me explicar o motivo. Xi está usando táticas padrão de negociação chinesa. Primeiro, ele está jogando para ganhar tempo. Ele propôs remover as tarifas para iniciarmos as negociações. Ele quer arrastar isso até o próximo cara. Trump provavelmente reconhece isso de seu primeiro rodeio de cabras e não está comprando as táticas de atraso e extensão. Lembre-se de que o acordo comercial da fase 1 de 2020 foi feito perto do final do primeiro mandato de Trump, embora eles estivessem negociando quase o tempo todo. Ele provavelmente aprendeu a lição. Em segundo lugar, Xi quer o que chamamos no mundo da China, fatiar como um salame. Você começa com o salame e avança por várias etapas de negociações, e a cada passo, seu novo interlocutor exige apenas uma fatia. Ao chegar à assinatura, não resta nenhum pedaço do salame. Xi e a China aplicam esse golpe o tempo todo. Suspeito que Trump aprendeu a lição, e é por isso que ele se recusa a fazer qualquer coisa, a menos que Xi pegue o telefone e feche o negócio. Existem outras razões, mas comece por aqui. Agora, outra coisa que Trump aprendeu da primeira vez que negociou com a China foi como a China evita essas tarifas. E é exatamente por isso que aplicamos tarifas em quase todos os países. Então, pausamos as negociações com todas essas nações. Uma das condições de negociação é que nenhum país pode ajudar a China a evitar as tarifas americanas. Porque essa é uma tática comum que a China vem usando desde que a primeira guerra tarifária começou. E o que eles faziam era usar outros países como Vietnã, Camboja, México e Canadá para enviar coisas para os Estados Unidos e evitar as tarifas que colocamos nos produtos chineses. Os exportadores chineses estão aumentando esforços para evitar as tarifas dos Estados Unidos da América, enviando mercadorias via terceiros países para esconder sua real origem.
Eles estão movendo o máximo de mercadorias possível antes que outros países assinem o acordo comercial. As mídias sociais chinesas estão cheias de anúncios de lavagem de país de origem. O aumento das importações da China preocupa os países vizinhos, que temem se tornar intermediários para o comércio destinado aos Estados Unidos da América. Essas táticas mostram o medo dos exportadores de que as novas tarifas de até 145% sobre produtos chineses os privem do acesso a um mercado crucial. A tarifa é alta, mas podemos vender as mercadorias para países vizinhos, que então as vendem para os Estados Unidos da América, reduzindo-a. As leis comerciais dos Estados Unidos da América exigem que as mercadorias sofram uma transformação substancial em um país, geralmente incluindo processamento ou fabricação que adiciona valor significativo para se qualificar como originário de lá para fins tarifários. Anúncios em redes sociais como a Red Note oferecem ajuda para exportadores enviarem mercadorias para países como a Malásia, onde receberão novo certificado de origem antes de serem enviados aos Estados Unidos da América. Um anúncio na Red Note, por Ruby Third Country Transshipment, esta semana informou que os Estados Unidos da América impuseram tarifas sobre produtos chineses que transitam pela Malásia para se tornarem mercadorias do Sudeste Asiático. Os Estados Unidos da América têm limites para pisos de madeira e utensílios de mesa chineses. Lavaram a origem na Malásia para um desembaraço aduaneiro suave. Infelizmente para a China, outros países estão reprimindo e espera-se que isso aumente conforme os acordos comerciais são assinados. A agência aduaneira sul-coreana encontrou produtos estrangeiros no valor de United States dólares dos Estados Unidos, 21 milhões, com países de origem falsificados no primeiro trimestre deste ano, a maioria da China e quase todos destinados aos Estados Unidos da América. O Ministério da Indústria e Comércio do Vietnã pediu às associações comerciais locais, exportadores e fabricantes que reforcem as verificações de origem de matérias-primas e bens de entrada para prevenir a emissão de certificados falsificados. O ministro das Relações Exteriores da Tailândia anunciou medidas para reforçar a verificação de origem de produtos exportados aos Estados Unidos da América, visando evitar a evasão tarifária. Empresas de logística poderiam enviar mercadorias da China para o Porto Klang, na Malásia, onde itens seriam transferidos para contêineres locais com etiquetas e embalagens alteradas. As empresas têm conexões com fábricas na Malásia, que poderiam ajudar a emitir os certificados de origem. Os costumes malaios não são muito rigorosos. A lavagem de origem era um dos principais métodos usados para evitar as novas taxas de Trump. O outro era misturar itens caros com mercadorias baratas para que os exportadores pudessem alegar falsamente um custo total menor das remessas. Um dono de uma fábrica chinesa de bens de consumo relatou que 2 associações industriais domésticas o apresentaram a intermediários com uma solução alternativa para tarifas em uma área cinzenta. Eu só envio para um porto na China, e eles cuidam do resto. O intermediário ofereceu para organizar a solução alternativa por apenas 5 yuans e 70 centavos por quilograma enviado. Essas agências disseram que pequenas e médias empresas como a nossa podem suportar melhor o impacto das tarifas, porque sempre há áreas cinzentas. Tomara que seja verdade. Os Estados Unidos da América são um mercado importante que não quero perder. Isso é algo que já discutimos em nossas lives diárias às 16 horas horário de Brasília, aqui no YouTube. Se quiserem participar da conversa, passem por aqui às 16 horas, horário do leste todos os dias. Agora, isso é algo sobre o qual falamos e basicamente pensamos a respeito. Se você é um fabricante chinês, especialmente se for um fabricante de pequeno ou médio porte, e você tem 2 opções: ou você faz algo ilegal, como violar a lei tarifária dos Estados Unidos da América, ou você fecha o negócio. Sua família provavelmente não teria comida, renda, e seus funcionários ficariam sem salário. Qual opção você escolheria? Agora, não estou falando sobre o primeiro comando da capital. Estou falando sobre os chineses que possuem essas fábricas. O que eles fariam? Acredito que a maioria concordaria que grande parte dos donos de fábricas chinesas optaria por ações ilegais. Isso parece a opção mais provável, e por isso precisamos de outros países a bordo, pois não podemos deixar as empresas chinesas usarem outros países para evitar as tarifas dos Estados Unidos da América. Isso derrota o propósito das negociações da próxima semana.
Xi Jinping está sob muita pressão, e se garantirmos que ele não tenha saída, terá que vir à mesa de negociações e negociar um acordo justo. Por isso, precisamos de outros países a bordo. Não estamos oferecendo nada de ruim a eles. Estamos apenas dizendo que você deve colocar seu próprio interesse acima do interesse da empresa chinesa ou do Partido Comunista Chinês. Porque se esses países ajudarem as empresas chinesas a evitar as tarifas dos Estados Unidos da América, adivinha o que acontece? Suas economias sofrerão porque serão atingidas com uma tarifa mais alta por estarem ajudando o CCP. Atualmente, outros líderes percebem o sofrimento da economia chinesa e não desejam o mesmo para seus cidadãos. É por isso que mais países estão acatando as exigências dos Estados Unidos da América. Aqui temos apenas um clipe de um proprietário de shopping chinês, ou suponho, um proprietário de loja em um shopping, mostrando o quanto o gasto diminuiu desde que as tarifas dos Estados Unidos da América foram anunciadas. Havia de 3 a 4 milhões de unidades aqui, adiante pelo menos 7 a 8 milhões. E no total, todo este local de fábrica teve dezenas de milhões investidos. Agora tudo foi desperdiçado. Está totalmente deserto, nenhum rato cruza a rua. Este lugar era uma vez algo que os ricos de Shenzhen lutavam com unhas e dentes para conseguir um pedaço do que eles chamavam de centro de riqueza. Agora é apenas a maior piada, o maior fracasso, o maior arrependimento. Olhe. Nada além de ruínas até onde a vista alcança, o primeiro andar, segundo andar, até o sexto andar. Tudo está abandonado, irmãos. Naquela época isso era promovido como a maior cidade comercial do sul da China, alegando integrar todo tipo de mercado e centro de negócios. O que você está vendo agora é uma realidade crua e brutal da situação de Shenzhen. Você sabe o quão grande é este lugar? Mais de 1 milhão de metros quadrados, equivalente a mais de 1.000 acres. Dezenas de milhares de proprietários compraram neste lugar e agora é apenas um gigantesco pedaço de terra inútil. Uma década atrás, este local fervilhava de animação. Mesmo agora, os painéis de publicidade desbotados que você vê estão pendurados aqui há uma década. Todos os negócios desmoronaram e fugiram. Todo o complexo fabril está agora vazio. Você sabe onde é isso? Se você sabe, deixe um comentário. Uma vez que um complexo comercial como este é dividido e vendido a proprietários individuais, torna-se quase impossível funcionar corretamente novamente porque perde a capacidade de sobreviver independentemente. Pense naqueles complexos comerciais que eram populares 10 anos atrás, quantos deles ainda estão operando hoje? A maioria deles não está morta agora? Lugares como este, irmãos, não adianta mais procurar. Está além de salvar. Se você ainda pensa em investir em mercados atacadistas, mantenha os olhos bem abertos. 80% dos complexos atacadistas em Shenzhen são golpes totais. Agora, a China sabe que a única forma de vencer a guerra comercial é fazendo os Estados Unidos da América recuarem. Eles estão fazendo lavagem cerebral nos cidadãos americanos para atingir seus objetivos. Propaganda está sendo direcionada aos americanos que usam o aplicativo chinês TikTok. O objetivo dessa propaganda é claro, obter o apoio da opinião pública contra essa reforma, gerando pressão política sobre o governo atual para que recue. Aqui está apenas um pedaço de propaganda que está se tornando viral no TikTok. Infelizmente para o CCP temos o colega youtuber Serpentia expondo a propaganda deles. Mas primeiro, aqui está o clipe. Agora, a legenda do vídeo chama isso de moradia acessível de próximo nível na área de Shenzhen, na China. Bem, vamos descobrir exatamente quão acessível isso é. O prédio SCT fica em Shenzhen e o apartamento compartilhado custa 3 milhões e 300 mil dólares. Dólares americanos. Uma acessibilidade impressionante.
Apartamentos nesse prédio podem custar até United States dólares dos Estados Unidos, 5,5 milhões. Acessível de outro nível, eu não sei se posso dizer isso. Na China, o salário médio anual é de United States dólares dos Estados Unidos 16 mil no topo da escala. Poucos podem arcar com isso. Na China, 600 milhões de pessoas ainda ganham menos de 5 dólares por ano. Eu não acho que eles possam sequer sonhar em ter condições de comprar um apartamento de 3 milhões e 300 mil dólares americanos. Não é nada acessível ao próximo nível. Isso está viralizando no TikTok e o público americano está adorando. A China está propagando uma mentira e não estamos agindo em relação a isso. É exatamente por isso que eu acho que a administração Trump merece algumas críticas quando se trata de suas ações no TikTok. Porque eles fizeram muitas coisas boas quando se trata da China. Mas quando se trata do TikTok, eles deixaram a bola cair todos os meses. Temos uma lei aprovada. A lei foi aprovada pelo Congresso e assinada pelo presidente. É oficialmente uma lei. Por que estamos estendendo a proibição do TikTok a cada 90 dias? Isso não faz sentido. A China está usando o TikTok contra os Estados Unidos da América para obter uma vantagem, e nós estamos permitindo e até mesmo ajudando-os a fazer isso. O TikTok deveria ser banido nos Estados Unidos da América, mas segue operando diariamente. Diariamente, recebemos relatos de que Trump deseja prolongar isso ainda mais. Ele quer prolongar até termos uma venda. A China sabe que realmente queremos vender. Por isso, não querem negociar. Como Trump afirmou em A Arte do Negócio, para vencer, é preciso estar disposto a se afastar do negócio. A China sabe que não estamos dispostos a recuar. Por isso estão ganhando as negociações do TikTok. Mais detalhes a seguir. O algoritmo do TikTok está atualmente suprimindo conteúdo crítico ao CCP, promovendo conteúdo pró-CCP e usando o TikTok para prejudicar a guerra comercial de Trump. Se ele está preocupado com propaganda e mensagens, então provavelmente deveria parar de adiar a proibição do TikTok nos Estados Unidos da América, forçando sua venda. Eles estão sabotando a própria agenda comercial dele. Segundo o Conselho Nacional de Resistência do Irã, após as tarifas do presidente Trump em abril de 2025 sobre as importações chinesas, o TikTok foi inundado com vídeos bem produzidos incentivando os americanos a comprar diretamente dos vendedores chineses, conforme relatado por realitiesLastStand.com. O que não é mostrado é como esse empenho oculta a real procedência do produto. Vendedores utilizam truques como remessas via terceiros países e empresas de fachada para evitar tarifas. Muitos pacotes também são rotulados erroneamente para passar despercebidos pela alfândega. Segundo o Instituto de Pesquisa de Contágio em Rede, isso integra uma iniciativa coordenada do primeiro comando da capital, denominada Campanha Compras na China. Não é apenas marketing, mas uma operação psicológica completa. Usa o algoritmo do TikTok e influenciadores estatais para evitar tarifas, interferindo no modo de pensar, comprar e gastar dos americanos. Então, se o objetivo é fechar as fontes de propaganda, o TikTok seria o principal alvo.